um delay, né? Eu vou apertar e vai aparecer direto, então. Tem um delay que ele entra aqui no. Ele entra primeiro aqui pela tela do meu computador, né? Aí Uhum. depois ele entra na. Eu já apertei aqui no concordar com a transmissão em direto. Acho que Ah, ele tá, ele já entrou aí então, né? já. Ele já entrou, né? Ah, se ele Ok. entrou aí, então a gente já está com esse papo nosso aqui preliminar, né? Que não é metafísico, então é porque ele já está no ar. Ele já está aqui, olha lá, Acho que transmitir, sim. né? Olha lá, transmitir. Então já estamos no ar, meu caro Ezra. E hoje nós vamos falar, Ezra Pereira, que está aí na França, em Marsella, nós vamos falar sobre metafísica. Que conceito é esse? E é um conceito que vem há muito tempo, né? Que você tem os pré-socráticos na antiguidade, você tem aí a abertura com os cristãos, né? Você tem a decadência do Império Romano, aí no século V, IV, Santo Agostinho, que era um pagão, Santo Agostinho era um fanfarrão, né? Aí deve ter caído do cavalo igual Paulo e teve uma visão. E aí você tem a Idade Média toda que foi regulada, né, organizada com os conceitos de Deus e o diabo, né? E aí você tem a Renascença, que as coisas vão, o nosso mundo moderno, Bacon, Descartes, Kant, né? Idealismo alemão, Schopenhauer, Nietzsche, e aí a coisa vai, né? Os modernos vão ficando, pô, isso aí já está um pouco ultrapassado, nós queremos saber da subjetividade, da inteligência, aí no Russell, né? Fenomenologia, toda a consciência de alguma coisa, enfim, nós queremos ouvir o Ezra. Ezra, metafísica. Que isso? O que é a metafísica? A metafísica não é uma coisa. O que é que eu quero dizer com isso, não é? A metafísica não é uma coisa. A palavra metafísica não se refere a uma coisa no mundo. E esse é, por excelência, o problema da metafísica. Ou seja, o que é a metafísica? Do que é que estamos falando quando falamos de metafísica, se não estamos falando de uma coisa? Eu acho que estamos falando do problema que é falar sobre coisas que não são coisas. Ou seja, nas nossas línguas e noutras, nós fazemos a diferença entre palavras concretas e palavras que a gente chama abstratas. Por exemplo, se eu disser mesa, se eu disser cão, cadeira, etc., eu posso apontar para uma coisa no mundo e apresentar como um exemplo. Mas se eu disser metafísica, eu não posso apresentar uma coisa no mundo que seja a metafísica. A metafísica lida precisamente com esse problema, com o problema de falar sobre coisas que não se deixam ver, que não se mostram. Então, enquanto o nome não é o nome de uma coisa, talvez enquanto adjetivo, ah, possa ser um adjetivo que é posto ao lado de o nome, por exemplo, frase, ou proposição, ou afirmação. Alguém diz, isso é uma frase metafísica, isso é uma proposição metafísica. Então, a palavra metafísica é o título de uma obra do Aristóteles, mas não é uma palavra que apareça nesse livro. É o título dado, não se sabe muito bem quando, mas mais ou menos no final do primeiro século antes de Cristo, ou no princípio do primeiro século antes de Cristo, por um tal de Andrónicos de Rodas, e talvez um dos primeiros usos tenha sido de um tal, como ele se chamava, Nicolau, Damasceno. Mas, seja como for, a palavra não aparece no livro do Aristóteles, que se chama Metafísica. Então, então a que é que nós chamamos metafísica, se não chamamos metafísica a uma coisa? O nome metafísica, a meu ver, é um dos nomes da filosofia. É um dos sinônimos de filosofia, se quiser. Nesse livro chamado Metafísica, o Aristóteles não usa a palavra metafísica, não existia.
usa a palavra filosofia, que é a palavra grega, e usa a palavra episteme, que é uma palavra que se traduz normalmente por ciência. Episteme. É aquilo que está de pé por si mesmo, é aquilo que se mantém firme. Etimologicamente, a episteme, a ciência, é aquilo que é da família de estável, estação. Essas palavras que têm um S e um T, às vezes são dessa família. Então, a metafísica é uma atividade, é o nome do pensamento, é um dos nomes da filosofia. E a questão que se coloca, Agora, sim, diz. agora a questão metafísica, também, levando ao pé da letra, seria além de, né? Então, ele ultrapassa as questões físicas que estão aqui no nosso ambiente, no plano terreno, na imanência, no dado concreto e objetivo, e se lança atrás de uma essência, né? Por exemplo, o que estaria por trás, né? Aquela pergunta fundamental do Heidegger, né? Por que existe ente e não antes nada, né? Então, quem criou o universo? O universo do nada, nada vem. Então, qual é a essência que está por trás disso? O que faz muito sentido com a filosofia do século V, IV, com Santo Agostinho, né? As confissões, né? Que é a busca de uma alma, né? De uma alma no conceito do Santo Agostinho, da perfeição, né? Da santidade, né? Eu li a obra e acho a obra assim muito chororô, muito chororô. Né? Claro, nós estamos falando do século V, IV, enfim, mas é um pensador fundamental. E aquilo que eu disse no começo, a Idade Média foi organizada, né, por dois conceitos, Deus e o diabo. Né? Então, as pessoas eram servos da gleba, havia o rei, aí o clero, né, a nobreza, e o povo era o povo de sempre. Né? Ó, chama lá para fazer uma guerra, destrói, aquela coisa toda. Então, se organizava isso. Então, havia um Deus, né, organizando o cosmos, etc. e tal. Né? Então, e aí isso vai esboroando, né? Com o sentido moderno, né? Então, porque quando você fala metafísica, nós estamos falando o seguinte: é um conceito petrificado que é um conceito tipo de eternidade. Mas não temos nenhuma relação de eternidade, né? Assim, no mundo concreto, né? O tempo, assim, para ficar claro como imagem, é uma passagem, né? E o tempo em si é eterno, mas nós somos uma passagem desse tempo. Então, nós não temos mais o conceito petrificado. Como é que você vê isso nesse salto da metafísica para os tempos modernos, né? Sim, então, eu vou tentar sublinhar algumas palavras dessas Claro, palavras que você disse e tentar partir daí. As palavras-chave foram a própria palavra metafísica, em que você falou de um além, temos que voltar a isso. Outra palavra-chave é a palavra essência, outra palavra-chave que você utilizou, a expressão por trás, e poderíamos, a partir daí, para a eternidade, para o tempo como passagem. Então, uma nota filológica. Não está errado dizer que metafísica significa além, metá. O título da obra que eu falei do Aristóteles é Metafísica. Mas metafísica, quando surgiu como título da obra pelo editor um, das obras, o Andrônicos de Rhodes, a expressão grega era ta, metá, ta física. Tá é o artigo, metá, vamos ver o que significa, e tá, outra vez o artigo, física. Então vamos ter que tentar escavar nestas palavras, metá e física, physis. O que significa tá, metá, tá, física? Significa o que vem depois da physis. Então, meta significa além? Sim, significa. Mas não significa somente além. E eu acho, na verdade, que é aqui que está um dos mal entendidos. Na verdade, não é além, é junto com. Então, é a mesma raiz que mit, em alemão, que significa com. Então, não é além da física, é depois da física, do livro que se chamava da Física. Então, acho que este é um dos mal entendidos muito graves, que é pensar este meta como além da física. Nesse sentido,
com a questão da passagem da Idade Média para a modernidade, para a nossa e para a modernidade, há uma queda na crença do além. Então, há uma queda na crença da metafísica, enquanto alguma coisa de um além. Nesse sentido, há uma petrificação. Então, a desconfiança em relação à metafísica, na nossa modernidade, tem a ver com a desconfiança em qualquer tipo de além. Mas eu acho que é preciso recuar, voltar a esses tais de pré-socráticos, que a si mesmos nunca se chamaram pré-socráticos, óbvio. Exato. E Foi um eles... capricho nosso, né? Foi um capricho nosso que É colocou uma sobre eles convenção essa nossa. alcunha que não tem nada a ver, né? Claro, É claro. uma convenção nossa que não faz de modo nenhum justiça a esses tais de pré-socráticos, que se ocupavam de physis. Physis é a natureza. É a mesma raiz de, por exemplo, filosofia. É a mesma raiz que fotografia. A filosofia se traduz muitas vezes por amor da sabedoria, mas se nós traduzirmos por amor da sabedoria, não entendemos nada. Tal como metafísica. Se entendermos por além da física, não entendemos nada. Então, a filosofia, a sofia se traduz por sabedoria, mas o sofia tem a ver com safes e sofos. O sofos é o sábio, safes é a intensificação da raiz f, onde vem fotografia, fosforescência. Então, a sofia, na língua grega, é sabedoria? Sim, é. Mas é o quê? É o que é luminoso, é o que é claro, é uma claridade, é uma luminescência. Então, essa tal de filia, que não é amor, é um cuidado com o que é claro. Então, a filosofia é um cuidado com a clareza. Eu estou tentando esclarecer alguma coisa. Estou tentando esclarecer os mal-entendidos em relação à metafísica, por exemplo, partindo de um esforço etimológico, linguístico, de tentar esclarecer as próprias palavras. Então, a metafísica não é somente um além da física, é um junto com ta física. Ta física era as coisas da physis, aquilo que diz respeito à natureza. Qual é o nó da questão? Qual é aqui o osso duro de roer? Esses tais pré-socráticos se ocupavam de physis. O Heráclito, por exemplo, tem um dos que chamamos nós fragmentos, não é? Uma das frases mais conhecidas que vem desde a antiguidade, physis cryptestai philei. Physis cryptestai philei, em grego, significa, que nós traduzimos normalmente por a natureza ama esconder-se. Physis, natureza, cryptestai, tem a raiz crypte, a cripta, tem a raiz de o que está encriptado, o que está escondido, o que está numa tumba, numa sepultura, numa caverna, numa cripta. Philei, é filia, de onde vem antropofilia. Então, physis, cryptestai philei é o que é próprio da physis, é muito estranho, é esconder-se. Mas a physis, a natureza, é o que brota. Isto é um paradoxo. O Heráclito nos deixa com um paradoxo que vamos ter que tentar resolver. E é interessante porque quando o Heráclito coloca isso, ele está dizendo o seguinte: a gente não tem uma explicação por que essas coisas acontecem, né? E quando a gente começa a refletir sobre, tentando desvelar, ou seja, tirar o véu, a gente cai na metafísica, né? Então é muito interessante porque quando você pega no século XX, XXI, enfim, a doutrina cristã, para ela está bem organizado. Você tem um Deus, que é um Deus justo, que é o Deus que vai resgatar no juízo final os bons dos maus e todos pagarão os seus pecados cometidos na terra. Né? Então, nós estamos numa metafísica aí absurda, né? Porque a gente lançou no colo de uma entidade metafísica divina, né? Ela regula os destinos humanos, né? E a gente vê isso aí no cotidiano. Tem igrejas em cada esquina no Brasil, a cada 15 minutos se abre uma igreja, né? E essas igrejas só falam de questões metafísicas, né? Então elas pegam aquele valor absoluto, transformam em eterno, quem é esse eterno é o Deus olha para mim e, né? Então eu tenho medo
desse Deus, eu tenho medo do inferno, eu tenho medo do purgatório, e eu sigo a minha toada com medo. Né? Que é o Schopenhauer dizia: sai da tua infância, desperta, meu amigo. Ou seja, supera esse medo. Né? E é muito interessante porque as pessoas estão dentro desse medo. Você conversa com elas, elas organizam o mundo entre Deus e o diabo, né? Elas, não, o que está acontecendo em Israel, Nossa Senhora já previu, Nossa Senhora já falou, Nossa Senhora já mostrou. Então, eles aniquilam a história, aniquilam os acontecimentos, a evolução histórica, tecnológica, e simplesmente freiam o processo, né, da construção do conhecimento. Né? Não, porque esse é Deus, então a gente cruza os braços e está tudo resolvido. E não é bem assim. É aí que entra a metafísica, né? Que aí entra o Nietzsche, né? Que aí eu acho que é o primeiro antimetafísico, né? E dá uma butinada em tudo isso, né? Ele derruba tudo e fala: isso é uma grande ilusão, isso é uma grande fantasia, não há verdades absolutas, não há verdades absolutas, né? Não há verdades absolutas, né? Como é que você pode dizer há uma verdade absoluta fora do tempo histórico? É uma loucura isso, né? Mas eles acreditam que há uma eternidade. Quer dizer, uma eternidade é um tempo sem tempo. Para um corpo igual o meu e o seu, e de todos, que está, cada dia que passa, morre um pouquinho, né? Até chegar no prazo final. Como é que você vê essa contradição no pleno século XXI? Não, porque se a gente pegar a metafísica para refletir qual a substância por trás dos fenômenos, a gente traz o Kant, né? A coisa em si e o fenômeno. Para mim, só existe o fenômeno. Para mim, não existe a coisa em si. A coisa em si continua sendo indecifrável. Ponto. Né? Existe o fenômeno. Agora, com o fenômeno, através da ciência e da reflexão, eu posso fazer análises mais ou menos coerentes que vão ampliando a minha visão sobre o mundo. Né? Como é que você vê no século XXI ainda tem gente que acredita que há um Deus justo, protetor, em algum lugar que nós não sabemos onde está, que não passa nem pelo panteísmo, hein, do Spinoza, nem passa. Esse povo nem sabe quem é. Como é que você vê isso? É ignorância, não é? Ignorância que eu digo, ignorância não no sentido pejorativo, no sentido de ignorar mesmo, de não conhecer, não refletir sobre. Né? Eu acho que em parte é ignorância, mas em parte não é. Em parte não é. Em parte é uma espontaneidade nossa. Você falou muitas coisas, vou tentar tocar algumas. O Nietzsche não é o primeiro antimetafísico neste sentido. Você falou do Kant. Se nós virmos o prefácio da primeira crítica, a crítica da razão pura, o Kant já está preocupado com o problema da metafísica. E ele fala dos indiferentes, da indiferença em relação à metafísica. Mas as pessoas indiferentes, esses supostos indiferentes à metafísica, na verdade, quando vão pensar, quando tentam pensar, vão voltar a cair inevitavelmente em afirmações metafísicas. Então, cuidado com a atitude antimetafísica, porque mal abrimos a boca, dizemos alguma coisa metafísica. Então, o Kant já se apercebeu, ele falou nesse prefácio, o primeiro prefácio da primeira crítica, que a metafísica era a rainha das ciências. Veja só, ciência. E que virou moda desprezá-la. Então, já no século XVIII, o Kant se apercebeu que havia já uma crise antimetafísica, havia já um desprezo pela metafísica. Mas ele diz alguma coisa, se dissesse só isso já seria muito, mas ele diz mais alguma coisa. Ele diz que essa indiferença em relação à metafísica, ou até esse desprezo, que continua até hoje, merece a nossa atenção. Isso é digno da nossa atenção. Ele achava que ele vivia na época da crítica. Eu não sei se é verdade, mas ele achou isso. E ele achou que essa desconfiança em relação à metafísica, vai até o desprezo, ele achou que tem a ver com o amadurecimento da faculdade de julgar, tem a ver com o amadurecimento do nosso discernimento humano, em que já não se acredita mais em saberes aparentes. Então, sim, há uma parte da humanidade que já não acredita mais nessas explicações que você falou, míticas, religiosas, e isso tem a ver com o amadurecimento da faculdade de julgar para o Kant nesse prefácio. Eu acrescentaria que isso tem a ver com o anseio de uma outra racionalidade.
Eu acho que nós estamos sentindo, desde essa época e até hoje, um anseio de outra racionalidade. Eu acho que tem a ver com uma desconfiança que já estava se formando no Renascimento e que na época do Kant se tornou evidente, que é uma racionalidade que se opõe à religião, mas que ela mesma, essa racionalidade científica, materialista positivista, ela mesma engendra problemas. Na primeira crítica, a natureza, physis, é um conjunto de objetos. É uma coisa morta. É uma coisa submetida ao domínio do entendimento. Já em Descartes nós vemos isso. Querer ser senhor do mundo. Então, você fala muitas coisas, entre outras, falou cair na metafísica. Não é que a gente caia na metafísica. Nós não, já estamos dentro da metafísica. Não Claro, precisamos claro, cair nela. claro, claro, claro. Por quê? Porque quando abrimos a boca, já estamos imediatamente na relação entre visível e invisível. Não há um fora, não há um fora da metafísica nesse Exatamente, sentido. exatamente. Agora, há explicações ou tentativas de explicação que nós vamos considerar míticas, religiosas, delirantes. Mas É, isso faz porque parte. quando a gente pergunta sobre Deus para alguém, o que é Deus para você? Já caiu na metafísica. Porque a pessoa tem que fazer uma explicação do que ela entende por Deus, né? Você pega, por exemplo, uma passagem da Bíblia, né? Qualquer passagem da Bíblia, né? Por exemplo, João, né? Que Deus deu o seu filho em holocausto para que o pecado na terra em amor. Quer dizer, você vai vendo essa, você fala, nossa, que coisa maluca. Quem daria o filho em holocausto, né? Ninguém. Enfim, então você vai vendo assim umas contradições e o porquê também, né? Por que naquele momento da história, naquele momento há 2000 anos atrás, né? Por que houve a encarnação do Espírito de Deus na história? Por quê? Não tem como fugir do Marx. São questões econômicas. Na Grécia, no Egito, eram escravos, construíram pirâmides. Na Grécia, havia uma escravidão muito grande, né? Em Roma também havia uma escravidão muito grande, milhões. Então, se torna necessário se recorrer a uma metafísica, a uma força divina, ao ente superior, até para validar as ações terrestres. O próprio Hitler, no século XX, terminava os seus discursos falando em nome de Deus, né? Então você vê que Deus virou uma palavrinha, aí podia brincar com o Wittgenstein, né? Jogos de linguagem, né? Deus virou uma palavrinha que vale para tudo, entendeu? Então, mas ninguém explica o que é Deus. Tá vendo? Aí a pessoa fala é tudo. Tudo que é tudo é nada. Não faz sentido. Então, acho que essas são as contradições. Porque a minha reflexão é: a gente tem que trazer o jogo para a terra. Sabe trazer o jogo para a terra? A gente falou até sobre isso no último programa, né? Mas é muito difícil, porque a pobreza, a miséria, a ignorância, a violência, o medo da morte, o medo da doença, faz com que as pessoas tenham que acreditar em alguma coisa metafísica, reencarnações. Reencarnação é o melhor ainda, né? Reencarnação é mais bacana ainda, né? Eu vou reencarnar, vir outras vidas. Quer dizer, aí a coisa complica mesmo, né? Aí é a metafísica sobre a metafísica, né? Quem que explica isso? Então, isso é muito interessante, mas você está certo. Então, porque eu escrevi até aqui um negócio que eu acho bem interessante. A verdade absoluta no tempo. Né? A metafísica é uma espécie de verdade absoluta no tempo. Mas o tempo nos mostra que não há verdade absoluta. Né? Por mais que a gente tropece na metafísica, né? Porque então é muito complicado, né? Então a gente continua aí, enfim, em religiosidades que a pessoa está se religando com o quê? Com a própria cabeça? Com o próprio desejo? Com as próprias vontades? Com as próprias inseguranças? Então, o que é isso, né? Então, quer dizer, tudo é uma criação humana, né? Histórica, na minha visão. Material, histórico, dialético. Nós, ao decorrer do processo histórico, fomos construindo soluções e saídas, né? Para as encalacradas que nós próprios fomos colocando e na vida, né? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, hum, ainda numa atitude kantiana, a razão se enreda no seu próprio labirinto. Então, uma ironia
em relação às afirmações metafísicas, que somos nós nos enredando nas nossas argumentações. Nós argumentamos Exatamente. e, ao argumentarmos, caímos nós mesmos em muitas contradições. Por quê? Porque se nós dissermos assim, não há verdades absolutas, esta proposição não vai mudar amanhã. Então, esta proposição se torna imediatamente verdadeira também amanhã. Então, este é o gênero de novelo em que nós caímos, como estamos argumentando, que é tentando combater um absoluto, nós apresentamos um absoluto. É muito irônico e acontece o tempo todo. Então, você está apontando para uma metafísica do além e falou essa questão de trazer para a Terra. Então, tentando trazer para a Terra, porque eu não vejo que essa seja a única concepção de metafísica. A outra que eu estava tentando dar é aquela metafísica que é terrestre, que tem a ver com a nossa vida terrestre. E não é, por exemplo, só a pergunta o que é Deus. A metafísica nasce, o engendramento da metafísica, de um ponto de vista terrestre, que é isso que me interessa, a origem da metafísica e o seu sentido. A metafísica se engendra não com a pergunta sobre Deus, não é preciso ir tão longe, não é preciso. A metafísica, estamos já sempre dentro dela, quando aprendemos a falar. A criança que já diz algumas palavras, criança pequena, que pergunta para o pai, para a mãe, para os adultos à volta dela, o que é isto? E apontando com o dedo para alguma coisa. Então, a metafísica não é originariamente uma questão teológica, é uma questão da coisa, destas coisas aqui na Terra. A pergunta da metafísica é sempre a pergunta de o que é isto? Isto aqui. Qualquer coisa que apareça. Então, não é preciso extrapolar para um mundo que seria o mundo do além. Não, a metafísica é aqui na Terra. Por quê? Porque é aqui na Terra que nós, ao vermos alguma coisa, não nos é dada essa coisa na sua totalidade. Não sabemos o que estava antes no que estava depois. Isto parece muito abstrato, mas não é. Como nós estamos vendo uma coisa, nós não estamos vendo essa coisa na totalidade. Mas não podemos não pressupor que há um atrás, que há um antes e o depois. Isto já é metafísica. A metafísica não começa com essas perguntas transcendentes. Não. A metafísica é já, agora aqui, o que é isto? Eu estou vendo o seu rosto, mas eu não estou vendo um por trás. Então, ao mesmo tempo que uma visibilidade está aqui dentro de mim, ao mesmo tempo há uma invisibilidade. A natureza ama esconder-se, que é o Jordan Collie traduz por nascimento, physis, que é as coisas nascidas estão aqui ao nosso redor, mas o próprio nascer das coisas não é dado. Ainda o Heráclito, num dos seus fragmentos, ele vai dizer assim, ele usa a palavra grega harmonia, que nós traduzimos por harmonia, mas não é uma boa tradução, porque harmonia hoje quer dizer outra coisa. É uma trama, é um tecido, é um conjunto de relações. Aqui no Brasil, se falar harmonia, a gente acha que é harmonia de samba. Que é legal, que é legal. Era. Também na Grécia era uma harmonia musical, também existia. Mas não era isso que ele estava querendo dizer. Também é isso, mas não é só isso. Ele dizia que essa trama, esse conjunto de relações, ele usou a ideia de que há uma trama escondida, há uma coisa que não se vê. Essa parte que não se vê é mais forte do que a parte que se vê. Isto parece muito estranho, muito abstrato, mas não é. Aquilo que eu estou vendo, eu não posso não pressupor, é uma pressuposição necessária, não é uma convenção, que há alguma coisa a mais. É essa a questão. E não precisamos ir para nenhum reino do além. É aqui na Terra que é um a mais. É um aquém e um além terrestre. E aí, não, isso que você está falando é muito interessante, porque vamos pegar um exemplo concreto. O Sol, hidrogênio e hélio, 4 bilhões e meio de anos. Né? A Terra,
4 bilhões de anos. Já foi destruída 5 vezes, uma com o meteoro que veio de fora e acabou com os dinossauros. Cá estamos nós. Quando a gente pega a Terra precisa do Sol, precisa da chuva, precisa do oxigênio, a formação da semente, a semente vai na Terra, tem o desenvolvimento da planta, tem o crescimento da planta, tem o broto, a flor e o fruto. Não vou nem cair no Hegel, na dialética da natureza, que também o Hegel, tudo bem, ele tentou explicar, ok, mas na natureza não tem dialética, mas eu entendo o Hegel, ponto. Né? Então, tudo isso, se a gente pegar a semente, colocar na mão e falar o que é isso, a gente já caiu, eu entendo você, você está colocando, a gente já caiu na metafísica, porque a gente também não vai ter explicação disso. Nenhum cientista vai ter explicação disso. Nesse sentido que eu falo, que as pessoas acabam caindo numa entidade abstrata metafísica pela história, pela cultura e pela educação. Né? É nesse sentido que eu estou falando. Né? Então, o Sartre, no Ser e Nada, né, ele coloca que a gente tem que fazer uma relação finito-infinito, porque esse desvelamento é infinito. Ele não tem fim. Né? Ele não tem fim. Mas o que eu acho que a humanidade podia dar um salto é deixar as questões a Deus resolve tudo de lado, né? Porque eu acho que é nós que vamos resolver as questões, né? Somos nós que precisamos não jogar o lixo no rio para poluição, somos nós que não podemos pegar uma arma e ir lá e dar um tiro no outro, somos nós, né? Não tem nada a ver nem com essas duas entidades, nem Deus, nem o diabo, né? Porque senão é uma coisa muito complicada. Eu acho que nesse sentido o Nietzsche faz várias provocações, né? Que traz o jogo para o terreno, mas eu entendo você, a explicação sua é sensacional sobre a questão metafísica. É muito difícil escapar dessa rede, né? Da metafísica. Né? E se a gente for conversar com alguém que não tem um ambiente filosófico estruturado, de leituras, putz, meu, aí é metafísica pura, né? Porque aí passa alguma coisa, a pessoa faz uma persignação, né? Ela se perseguindo. Então, quer dizer, já está na metafísica total. Então, é muito interessante, né? Então, você acha que é possível a filosofia, a ciência, a algum momento, esclarecer isso? O que é isso? A É, existência, a vida? Você acha que é possível? O sim. DNA já está aí, né? Mas é um processo ainda longo, né? Eu acho que é possível, mas então seria essa uma das minhas propostas é não reduzir a metafísica a uma compreensão mítica, teológica, religiosa. Não, Claro, claro. isso não esgota de modo nenhum o que está em causa quando se diz metafísica. De modo nenhum. É uma compreensão que as pessoas têm do uso da palavra. Você mencionou o nome de Hegel. Hegel, num texto que também da passagem do século XVIII para o XIX, que se chama um pequeno ensaio que ele usa um tom bastante jocoso, bastante irônico, mas o que ele está tratando é muito sério, que se chama Wer denkt abstrakt? Quem é que pensa de modo abstrato? Quem é que pensa abstratamente? Essa é a pergunta que ele se faz. Ele escreve umas 5, 6 páginas para responder. E no início desse texto, o Hegel, de vez em quando, tinha sentido de humor, que para um alemão da época às vezes é difícil, mas ele diz assim: pensar, ele começa assim o texto, salve-se quem puder. Já vai logo aparecer um delator, um traidor, proclamando, gritando que eu estou fazendo um ensaio metafísico. Ele começa assim o ensaio dele, dizendo que ele vai ser denunciado por um traidor, acusando de fazer um ensaio metafísico. E depois ele acrescenta assim: a, a palavra metafísica, hoje em dia, junto com a palavra pensamento e com a palavra abstrato, abstração, é uma dessas palavras das quais todos mais ou menos fogem, como se estivessem fugindo de alguém tocado pela peste. Então, já no iniciozinho do século XIX, Hegel sabia que a metafísica era alguma coisa da qual as pessoas fugiam, como se estivessem fugindo da peste. Então não é de hoje, faz 200 anos, mais até, que as pessoas estão fugindo da metafísica como se fugissem da peste. A fuga da metafísica, a meu ver, é uma fuga da filosofia. É não querer pensar. A, a, a,
Por exemplo, mais perto de nós, já no século XX, muitas pessoas, na piugada da crítica kantiana, tentaram uma e outra vez criticar a razão. Há uma crítica da razão que às vezes toca as raias do irracionalismo. Por exemplo, o Ortega y Gasset vai falar de razão vital, porque achava já que a razão estava tão desvitalizada que era preciso uma razão vital. A Maria Zambrano, a sua discípula, não era só discípula dele, era discípula do Zubiri também, falará de razão poética. E os dois, como eu vejo, são descendentes de Heidegger, que falou de pensamento calculador por oposição a pensamento meditativo. Então, isto são só alguns exemplos na história recente do pensamento de pessoas que tentaram ultrapassar, às vezes, a metafísica, como Nietzsche tentou, mas não conseguiram. Então, neste sentido, não no sentido que você estava apontando religioso, mas no sentido propriamente filosófico, a metafísica é indestrutível, não é ultrapassável. Por quê? Porque a raiz da metafísica, uma das raízes da metafísica, é linguística. Enquanto houver homens que falam, haverá metafísica. Esta é uma das teses que eu gostaria de apresentar. Claro, todas estas coisas demorariam muitas horas para serem esmiuçadas, mas uma das raízes da metafísica é a língua. Numa das passagens mais célebres da filosofia, no livro do Aristóteles, ainda que se chama Metafísica, há uma passagem que diz: o ente diz-se, é dito, de muitas maneiras. Esta é uma das raízes da metafísica. Todo mundo esquece o diz-se. Ou seja, a metafísica tem a ver com o que nós dizemos. Não é possível falar sem toda a raiz linguística da metafísica é esta. Todas as línguas têm palavras abstratas e palavras concretas, todas. Não há uma língua que não tenha isto. Claro. Então não é possível haver um fora da metafísica. Você falou muitas coisas, precisaria ser esmiuçado, mas você falou que só acredita no fenômeno, não acredita na coisa em si. Se nós acharmos que a coisa em si é uma coisa na coisa, eu acho que aqui não entendemos Kant. Kant estava tentando pensar a coisa em si como um limite do conhecimento. A coisa em si não é uma coisa na coisa. A coisa em si é um limite do conhecimento. É um produto da razão. O Kant achava, e com muita razão, que nós fazemos perguntas às quais não conseguimos responder. E que não podemos não fazer essas perguntas. Então, nós estamos destinados, ele falava mesmo de destino, de uma imposição da natureza da própria razão, a ultrapassar o uso legítimo das categorias, daquilo que permite conhecer. Então, ele tentou distinguir entre conhecer e pensar, por exemplo. Então, a coisa em si é um limite do conhecimento, mas ela é pensável. E a grande crise, a pergunta verdadeira, a pergunta mais autêntica, mais decisiva em que nós estamos é se nós reduzimos ou não o conhecimento, o saber, à esfera da natureza. Esta é a pergunta em que estamos, desde Kant. Ou seja, a única forma do saber é o saber das coisas físicas? Ou será que há também um conhecimento dessas coisas que não são coisas? Para mim está claro, para mim está claro. Há uma verdade na natureza no qual nós estamos envolvidos. Esse planeta, nós temos aí Plutão, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, é uma questão física. Né? Esses planetas não têm vida, não têm água, ou estão muito perto do Sol, ou estão muito distante, não há condições biológicas para a evolução de uma espécie como nós conhecemos. E na Terra houve essas condições. Né? Então, eu acho que a grande questão da coisa em si
Ela é muito problemática, por quê? Porque a gente não vai encontrar uma unidade, um princípio, uma essência que explique tudo. Por quê? Porque tudo é um processo de evolução, né? Essa discussão, o universo sempre foi, é e será infinito, ou seja, incalculável, ou o universo começa com a questão do Big Bang, há 13,8 milhões de anos atrás. Então, tudo isso se articula, tudo isso se interliga. Então, é muito difícil, nessa questão de causas, movimentos e efeitos, né, a gente conseguir uma explicação, a não ser que crie uma inteligência artificial super e hiper mega poderosa, vai colocando as informações da ciência lá, ela embaralha tudo e fala, ó, é isso aqui, entendeu? É muito difícil. Então, há um problema ainda da explicação do ser, né? O que é o ser? Voltamos aos pré-socráticos, voltamos ao Parmênides e ao Heráclito, né? Então, quer dizer, ainda continua a explicação. O que é o ser? O que é o ser Fábio? O que é o ser Ezra? Né? As pessoas andam por aí com suas roupas, suas botas, suas bolsas, né? Como se soubessem plenamente quem são elas, né? E não sabem. Nós sabemos que elas não sabem, porque essa pergunta ainda continua irrespondível. Continua a existência de tudo nesse planeta, continua um fenômeno indecifrável, inexplicável. Mas isso não faz com que a gente procure uma entidade divina, abstrata, como desculpa, como muleta existencial, entendeu? Para fugir dessas perguntas. Essa é a grande questão. A gente não pode fugir dessas perguntas, né? Eu acho que aí está a coragem de ser e existir, mesmo que nós saibamos que não tem resposta, né? Acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que, por exemplo, a primeira parte do seu discurso tinha uma tendência a opor uma metafísica religiosa a outra coisa. Essa outra coisa, que eu não sei qual é o nome, mas agora seria esse seu segundo discurso, seria uma oposição entre ciência e metafísica, por exemplo. Mas eu gostaria de sublinhar que não há ciência sem metafísica. Não existe, isso não existe. Os cientistas podem não saber, mas eles têm uma metafísica imanente no seu pensamento Claro, e na sua claro, interpretação. claro, claro. Não, nada de separar física de metafísica, nem física de A nenhum. busca deles para decifrar o universo já é uma questão metafísica, mesmo que esteja dentro do ambiente científico, né? Sim, porque o Nietzsche, eu convido todo mundo a ler o parágrafo 25 da terceira dissertação da Genealogia da Moral, em que o Nietzsche diz: não me venham com ciência. Curioso, não é? Muito curioso. Não, não me venham com ciência. Muito curioso. Então, quem pensar que a ciência se opõe à metafísica, estude Nietzsche, porque Claro, não, claro. não entendeu nem ciência nem metafísica. Claro, claro. Não, eu concordo, concordo. Nós estamos dando explicações, né, para onde nós queremos chegar, né? E agora, é claro, aqui nós estamos abrindo rodovias. Nós estamos abrindo rodovias, né? Podemos pegar o Zaratustra aqui, né? Ah, não, essa rua é uma eternidade, se você seguir. Essa outra rua é uma eternidade, se você seguir. O que o Nietzsche está dizendo? Está dizendo o seguinte: cada passo que você dá, você está num tempo eterno. Você está no tempo eterno nesse passo. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Então, Nietzsche vai desmontando tudo isso. Então, a gente está dentro desse jogo, né? Esse jogo com prazo de validade, né? Porque também aí eu vou brincar, né? Eu vou trazer os gregos à baila, né? Há um deus aí que é um acaso, né? Ninguém controla o acaso, né? Ninguém controla o acaso, né? Você pode entrar no avião amanhã, o avião cair, né? Ninguém controla o acaso e pá, acabou a vida. O que eu não acredito é que depois disso, da minha morte ou da morte de qualquer um, há um resgate a outra vida. Eu não acredito nisso, entendeu? Eu não acredito. Eu acho isso uma ideia, sabe, o medo da morte, eu acho uma ideia estapafúrdia, já que o meu próprio corpo está declinando, entendeu? Não me faz sentido isso, né? E quem acredita nisso, quando tenta me explicar, pelo amor, tropeça mais do que. Aí eu falo, nossa, agora você quebrou a muleta, tropeçou, tentou pegar a muleta, quebrou a muleta, tropeçou de novo. Deus não consegue explicar minimamente lógica, nem nos jogos de linguagem do Wittgenstein. Repete os velhos jargões religiosos, entendeu? Aí você percebe que a pessoa tem medo. E quando você começa a questionar, quando a pessoa dá essa abertura, é claro, né? Você começa a questionar, a pessoa começa a ficar, cara, assustada. Aí você percebe que é mais um medo
que está dentro dela do que a coragem de fazer as perguntas, e essas perguntas abrem rodovias, abrem abismos, né? E não tem explicação. Você está certo nessa questão da metafísica, belíssima explicação. Mas medo temos todos. Todos temos medo. Não, até os heróis têm medo. Até os guerreiros têm medo. Claro, claro. E Há medos e medos, né? é o que é que fazemos com isso. Eu não acredito. Exatamente. Eu não acredito no paraíso. Eu não tenho crença religiosa. Eu não acredito no paraíso. Eu não acredito na vida depois da morte. Mas as compreensões religiosas da vida são muito profundas. Se tomadas de um ponto de vista psicológico, não tomadas de um ponto de vista científico, claro, mas tomadas de um ponto de vista psicológico, são compreensões muito profundas da vida, se nós conseguirmos estudá-las. Ah, ah, o Platão e Aristóteles achavam que o que eles chamaram começo, a palavrinha grega é arché, o começo da filosofia. Os dois usaram as mesmas palavras. O Aristóteles estudou 20 anos com o Platão. O começo da filosofia é o que eles chamavam Thalmassain, e que nós às vezes traduzimos por maravilha. Filosofia ou metafísica, eu insisto, são dois nomes da mesma coisa, embora possamos tentar esclarecer cada um destes nomes. Então, o início da metafísica, o começo da filosofia, é aquilo que os gregos, Platão e Aristóteles, chamaram Thalmassain, e que nós traduzimos por maravilha, mas não é maravilha. É o horror, é o espanto no sentido mais terrificante do mundo. Então, o início da filosofia, o início da racionalidade, é o medo. Não há racionalidade sem medo, isso não existe. Agora, uns tentam responder de modo mítico-religioso. E isso vai dando resposta, vai dando remédio. A filosofia é um esforço de saúde. Um esforço de saúde contra o quê? Contra a doença, a dor, a morte. Ainda bem que nós temos medo, senão não sobreviveríamos. E para alguns, a resposta mítica religiosa é um remédio. Para mim não é. Mas para alguns é. E eu tenho que tentar ver como é que isso funciona. Então, a raiz, digamos, a fonte da filosofia e da ciência é a mesma que o mito e a religião. O que é que nós, humanos, fazemos na Terra que não seja fruto do medo, da angústia e da inquietação? Nada, nada. Tudo o que nós fazemos é uma resposta ao medo, à angústia e à inquietação. Também as crenças religiosas são uma resposta a isso. Não me convencem. Você vai virar o pastor, hein? Você vai virar o pastor. Eu não vou virar pastor, claro que não. Não, o que eu quero dizer é que nós estamos no mesmo barco. Há um mundo comum e a razão que não se confronta com a fé é tão ensimismada como a fé que não se confronta com a razão. Há modos de tentar compreender as crenças religiosas que podem tentar fazer justiça às crenças religiosas, outras não. Mas há uma compreensão profunda da vida, mesmo no cristianismo. E eu não sou cristão. Viu? É que o meu espírito é dionisíaco, né? Então eu não me freio por crenças religiosas, né? Eu me dou a liberdade e coragem para fazer aquilo que eu quero fazer. Eu acho que essa é a grande diferença, né? O cristianismo não, ele freia, né? Ele freia o ser, ele põe uma moral no ser, ele põe um cabresto no ser. Isso também tem que deixar bem claro, né? E aí Zaratustra chega e arranca a cabeça da serpente, né? O niilismo, né? Que foi a nossa última conversa. E deixa eu ler uma passagem aqui que é muito interessante, que o nosso tempo está findando, né? Nós já estamos 4h49. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Que é da Origem da Tragédia no Espírito da Música, página 110, né? 18, né? É o fenômeno eterno. Sempre a vontade insaciável encontra meio de ligar as suas criaturas à existência e de a forçar a continuar a viver com auxílio de uma ilusão derramada sobre as coisas.
Este é retido pela felicidade socrática do conhecimento e pelo sonho quimérico de poder sanar com ela a chaga eterna da vida. Aquele é fascinado pelo véu da beleza da arte que o vento agita diante dos seus olhos. Outro fica, por sua vez, consolado com a noção metafísica de que, sob o turbilhão das aparências, a vida eterna prossegue no seu curso imutável, sem falar das ilusões mais comuns e mais fortes ainda que a vontade consegue a cada instante suscitar. Sensacional, né, meu? Ele é um sem vergonha, é o que o cara escreve. A escrita do Nietzsche Não é? nos arrasta, nos apaixona. Exatamente. Não há outro com poder retórico tão grande. Não existe. É realmente impressionante. Como o tempo está acabando, temos ainda 5 minutos, eu gostaria, você falou do Wittgenstein, eu tenho aqui 10.000 coisas na minha frente. Eu gostaria de ler uma passagem, um trechozinho do Wittgenstein, Claro, claro. para tentar insistir sobre uma outra visão da metafísica. Não, e o outro próximo programa tem que ser sobre religião, né? Sim, vamos fazer. Vamos religar com alguma coisa aí. Sim. Há muito para falar, porque, claro, este tema está muito longe de ser esgotado. E eu gostaria de ler uma passagenzinha num estudo, umas notas que Wittgenstein escreveu, numas observações que ele fez sobre um livro que se chama O Ramo Dourado, ou O Ramo de Ouro, sobre um antropólogo que se chamava Fraser. Eu traduzo aqui umas partes, eu vou ler. Que a sombra de um ser humano, que nós vemos como um ser humano, ou a sua imagem no espelho, que a chuva, a trovoada, as fases da lua, a alternância das estações, a semelhança e a diferença dos animais entre si e em relação aos seres humanos, os fenômenos da morte, do nascimento e da vida sexual. Em suma, tudo o que os seres humanos, todos os anos, percebem à sua volta, que eles ligam de muitos modos entre si, que tudo isso apareça, que isso desempenhe um papel no pensamento, na filosofia. É evidente, é natural. Selbstverständlich. Isso está em pé por si próprio. Então, o Wittgenstein, que foi acusado de ser antifilósofo e antimetafísico, e que em certo sentido era, ele achava que a filosofia não é uma questão de teoria. Podíamos ficar 2 horas falando sobre Wittgenstein, mas esta passagem, que é uma das mais belas da obra dele, está dizendo então que, embora ele não falasse de metafísica, ele não falaria de metafísica, mas eu falo. A metafísica, a filosofia, tem a ver com tudo que os homens veem à sua volta. Uma sombra, uma imagem no espelho, os elementos da natureza, a estação, as estações do ano, os animais, a vida sexual, o nascimento e a morte. Tudo isso tem a ver com a filosofia, tudo isso. Então, há uma metafísica terrestre. Não é preciso nenhuma crença no além. Nós estamos já na metafísica. E neste trecho nós vemos que um dos pensadores que mais resistiu à metafísica, Wittgenstein é um dos pensadores que mais resistiu à própria filosofia, entendeu que o nosso pensamento tem a ver com a nossa vida aqui. E ele acaba o tratado lógico-filosófico, dizendo, na proposição número 7, sobre isso que não se pode falar, devemos calar. Uma injunção ao silêncio. Mas ele continua falando. Tanto é que os jogos de linguagem vêm depois, claro. É engraçado. Não só ele já estava falando, disse que ele não podia falar, como ainda por cima continua falando. Ainda bem. Exatamente. Ele era metafísico e não sabia, como nós todos. Ezra Pereira, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E o próximo programa nós temos que falar sobre religião. Aí eu vou ter que aprender, porque eu sou muito ruim em religião. Vou puxar uns pontos aqui, ali e acolá. Não é minha praia. Mas, enfim,
é muito importante todo o debate, toda a discussão, tudo que amplie os horizontes, né? Que traga mais dúvidas do que certezas, né? Isso é fundamental. Então, Esdra, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, abração.